Graça e paz, a paz do Senhor, paz de Cristo, sintam-se todos cumprimentados. Bom, estamos aqui com mais um vídeo, aqui no canal do YouTube, e hoje eu vou falar sobre sonhos. Como discernir os sonhos, como saber se é uma visão, se é simplesmente um sonho, se é algo que é porque sua mente está um pouco agitada, ou porque você comeu demais à noite, teve esses pesadelos. Então eu vou te ensinar neste vídeo como discernir sonhos espirituais e sonhos normais, sem sonhos simples, né? Ou seja, visões dos sonhos simples. Se nós formos para a história, nós vamos ver que desde a época de José já existia essa questão dos sonhos proféticos, né? Das visões através dos sonhos, os alertas de Deus para a nossa vida através dos sonhos. Se a gente for observar aqui no Gênesis capítulo 37, versículo 5, diz assim: sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Aí no versículo 7, eis que estávamos, ele fala que o sonho, né? Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Engraçado, né? Que eles já conseguiram meio que interpretar esse sonho na hora ali, ó. Tu deverás ter domínio sobre nós, por isso, tanto mais o aborreciam por os seus sonhos e por suas palavras. Então, significa que o quê? Que ele se destacava dentro do sonho, né? O molho dele ficava em pé e os demais se inclinavam. E os irmãos dele já entenderam ali na hora o que significava aquele sonho. Ou seja, significava que eles seriam autoridade dentro da casa dele com relação aos seus próprios irmãos. Eles serviam ele. E isso aborrecia os seus irmãos. E esse sonho, ele já estava o quê? Sendo um alerta para o que José ia viver lá na frente. Que realmente isso aconteceu de fato. Não foi 1 ano, 2 anos, foi vários anos, né? Teve todo um processo e tudo mais. Foi vendido como escravo, foi para prisão, até ele receber essas promessas que o Senhor tinha mostrado através dos sonhos. E hoje, na atualidade, os sonhos eles ainda continuam. Tem pessoas que não conhecem Jesus ainda, que não entregaram sua vida a Cristo, mas elas conseguem ter visões, ter sonhos proféticos. Por quê? Porque o mundo espiritual ele existe. Quando nós dormimos, às vezes nós nos tornamos sensíveis a este mundo espiritual. E onde a gente consegue ver coisas que com o olho nu a gente não ia ver, não ia conseguir ver. Os sonhos espirituais, eles são sonhos que trazem sentimentos, ou bons ou ruins. Você sente dor, você sente medo, você chora, você tem a sensibilidade ali física, como se você realmente tivesse sua carne, você sente dor, você sente o toque. Quando o sonho não é espiritual ou profético, é só mais um sonho. Você não vai sentir dor, você não sente nada com relação aos seus sentimentos, né? Dentro da visão. E nós temos que estar atento, porque os sonhos, eles são um download do futuro, às vezes, na nossa vida. Ou um futuro próximo, ou um futuro distante, ou mediano. Então, como nós não sabemos quanto tempo vai, então, acontecer aquilo ali de fato, a gente tem que orar e repreender. Se for coisa ruim, nós temos que orar e repreender. Nós temos que orar para Deus livrar aquele mal ali. Porque, assim, tem muitas visões que vêm de alerta do mundo espiritual para nossa vida, de morte. Por exemplo, quando é a morte que não é da vontade de Deus, isso vai te dar susto, vai ser algo ruim. E quando ela é da parte de Deus, é algo que traz paz. Às vezes é representado por colheita de rosa, por casamento no sonho. E isso traz paz, traz tranquilidade. Então significa o quê? Que pode ter, realmente, Deus vai colher alguém. Então, mas é da vontade de Deus. E quando não é da vontade de Deus, essa visão ela vem de uma forma mais brutal, né? Por exemplo, um acidente, assim, você se desespera naquele sonho. Então, isso aí não é de Deus. Então, não é a vontade de Deus para a tua vida ou para as pessoas que estão ao seu redor. E muitas das vezes a gente tem essas visões com pessoas que a gente não está tão próxima. E não representa aquela pessoa de fato, representam outra pessoa que está próxima. Então, nós temos que ter discernimento para a gente não ficar, às vezes, tendo interpretações erradas. Nós temos que orar, ir para os pés do Senhor.
E às vezes, em boa parte dos sonhos, eles vêm de uma forma mais exagerada. Como assim exagerada? Por exemplo, vou pensar aqui num exemplo. Se acontecer, por exemplo, se tiver planejando, o inferno estiver planejando, por exemplo, um acidente de carro, às vezes você não vai sonhar com a batida do carro, você vai sonhar de uma outra forma mais brutal. Às vezes o carro tombando e aquele desespero, assim, ele é tipo assim, maximizado ali no mundo espiritual, aquela situação. E às vezes é tão tal que às vezes a pessoa se assusta, né? Por exemplo, às vezes quando você tá próximo de pessoas falsas, que estão tramando algo, às vezes você pode sonhar com a serpente que vem furiosa e te pica de uma forma que você se assusta. E na realidade é uma pessoa que às vezes nem vem causar susto em você, vem de mansinho. E quando você menos espera, acontece o bote. Ou seja, o mundo espiritual, os seus olhos espirituais, do espírito, né, tá vendo coisas que os seus olhos carnais não conseguem ver. E através do sonho, você consegue enxergar mais assim o mundo espiritual. Tem pessoas que não professam, né, da mesma fé, às vezes não entregou sua vida para Cristo, mas consegue ter esses sonhos. Por quê? Porque tem alma, tem espírito. E Deus, ele permite. Que muitas das vezes fortalece até a fé da pessoa. A pessoa tem aquela premonição, né? Muitas pessoas falam assim, de coisas que tá próximo de acontecer, realmente acontecem, porque elas não sabem repreender, não sabem como se posicionar quando tem aquele tipo de visão. E o que vai acontecer? Deus vai trabalhando e ela vai entendendo que o mundo espiritual, ele realmente existe, porque tem pessoas que não acreditam no mundo espiritual. E é por isso que os sonhos, ele é livre para todo mundo ter. Agora, tem alguns tipos de sonho que é mais para quem tem mais intimidade com o Senhor. São sonhos mais profundos, são sonhos mais, né, mais tchan. Mas os sonhos, ele realmente tem significado, não todos, mas boa parte do sonho, ele vem para nos dar alerta de coisas boas ou de coisas ruins. No caso de José, eram coisas boas. Mas para essa coisa boa acontecer, ele teve que passar por várias coisas ruins no processo, até chegar lá a realmente de fato acontecer. Isso aqui que ele tinha visto dentro da visão. No caso, era uma visão profética que ele teve, um sonho profético. Então, quando você, como discernir se é uma visão ou se é um sonho? As visões, elas são mais, ela causa mais sentimento na gente do que sonhos mais superficiais. Quando você come muita noite, às vezes você pode ter pesadelo, né? E no próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a paralisia do sono, que é quando, assim, muitas pessoas denominam como pesadelo e tal. E eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre o assunto para não ficar tão longo. Então, os sonhos, eles são reais, eles realmente são alertas de Deus para nossa vida, nós temos que estar atento. Não é só sonhei com coisa ruim, sonhei sendo assaltado, sonhei que aconteceu isso com fulano. E você vai ficar esperando acontecer para dizer, olha, o Senhor tinha me mostrado mesmo no sonho. Não. Se Deus, ele tá te mostrando, se Deus, ele tá te alertando, é para você se posicionar em oração. Se for algo ruim, com a pessoa que às vezes você também nem tem muita intimidade, você ora, repreende. Se for, porque às vezes representa outra pessoa. Mas tem sonhos que Deus mostra que é realmente a pessoa que Deus te mostrou no sonho. Então, o que vai dizer se a pessoa mesmo representa outra pessoa? É o nível de intimidade que Deus, ele vai te dando. E você tem que buscar, você tem que se esforçar. Eu sonhei, eu quero ter interpretação. E vou ficar aqui dormindo, não oro no jejum, não busco, não peço o Senhor discernimento. Você vai ter, claro que não. Você pode até interpretar de formas erradas os sonhos e falar pra pessoa, e a pessoa vai ficar até incrédula depois. Fulano disse que sonhou assim comigo e não aconteceu nada. Porque às vezes não era aquela pessoa, era outra pessoa que está próxima de você. Então, temos que tomar cuidado também com umas visões que às vezes a gente tem com pessoas que às vezes tá caindo no pecado. Por que você tem que tomar cuidado? Pra você não sair espalhando mentira. Tem visões que Deus, ele nos mostra. Quando nós estamos orando muito, nossos olhos espirituais, eles ficam ali abertos, né? Então, você consegue ver coisas que às vezes você nem queria ver. E Deus, ele mostra. Então, muitas vezes que nós temos visões com pessoas caindo no pecado. Ou ela pode estar caindo de fato no pecado, ou Deus, ele tá dando um alerta que aquela pessoa, se ela continuar fazendo aquelas mesmas coisas, ela vai cair no pecado. Então, nós temos que ter esse discernimento para não sonhar, sonhei com a Mariazinha caindo em pecado com o Mariozinho, Joãozinho. E aí você, eita, sonhei, isso que tá acontecendo, realmente ela tá pecando, tá fazendo isso, tá? O que tu tem a ver com a vida dela?
Vai orar, chama ela. Talvez Deus está dando um alerta que aquilo pode acontecer no futuro, não é que está acontecendo. E muitas vezes realmente vai estar acontecendo, mas em boa parte o Senhor está dando alertas. E às vezes as pessoas que têm esse tipo de sonho não conseguem usar da forma correta. Faz tudo errado e acaba prejudicando pessoas. Então que nós possamos ter cuidado com as visões que nós temos com terceiros, né, com outras pessoas. Pedir discernimento ao Senhor. Às vezes o Senhor vai permitir que você fale com a pessoa, mas às vezes o Senhor só quer que você ore. Para Deus livrar aquela pessoa do mal. Então nós temos que estar atentos para tomar a atitude correta, da forma correta, mediante a vontade do Senhor. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre paralisia do sono.